Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos ao parágrafo 1º do artigo 13, que vai tratar da superveniência de causa independente. Então vamos lá para a leitura do parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então vamos lá. Esse parágrafo, aliás, ele vai tratar da superveniência de causa relativamente independente. Mas vamos analisar um pouco o que é essa causa que ele trata aí. Então, para começar, nós temos causa dependente. Nós temos causa absolutamente independente e nós temos causa relativamente independente. Beleza? Causa ou causas dependentes são aquelas causas que estão relacionadas com o desenrolar natural da ação. Então nós temos aqui a causa dependente. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou lá e atiro no meu desafeto. Atiro no peito dele e ele morreu aqui. O que são causas dependentes? Eu apertei o gatilho, a munição saiu. A munição não teria saído se eu não tivesse apertado o gatilho. Então você vê que todas as causas supervenientes aí, elas têm relação com as antecedentes. Então eu apertei o gatilho, a munição saiu. A munição foi lá, bateu no peito do meu desafeto, furou, atingiu um órgão vital, atingiu o seu coração. A partir daí você tem a hemorragia interna, você tem o choque hipovolêmico e aí você tem a morte. Então, todas essas causas são dependentes. A morte não teria ocorrido se não houvesse um choque hipovolêmico anterior. Esse choque não teria ocorrido se não tivesse a hemorragia. A hemorragia não teria ocorrido se eu não tivesse acertado um órgão vital. O órgão vital não teria sido lesionado se não houvesse uma perfuração dessa munição no corpo do meu desafeto da vítima. Não teria esse furo se a munição não tivesse saído do revólver. A munição não teria saído do revólver se eu não tivesse apertado o gatilho. Então você vê que é o desenrolar natural da ação, é o que você prevê. Eu atirei contra a pessoa, eu sei o que vai acontecer até a morte dela, beleza? Então aqui nós temos as causas dependentes. A causa absolutamente independente é aquela causa que não tem nada a ver com a minha conduta. Então eu estou na casa da minha sogra, eu quero matar lá a véia lá. Vou lá, enveneno o vinho. E ela vai, toma o goró. Antes de fazer efeito o veneno que eu dei para ela, minha casa é invadida por uma quadrilha especializada em roubo à residência. E aí nessa aí a velha começa a falar, começa a falar besteira, os caras ficam nervosos, vão lá e dão um tiro na cabeça dela e ela morre. Então, não tem nada a ver a minha conduta de botar o veneno lá com a morte dela. A morte dela foi ocasionada por uma causa absolutamente independente. Foi ocasionada pelo tiro que ela tomou na cabeça. Então, nesse caso aí, não será imputada a mim a morte dela. Eu responderei, no caso, por tentativa de homicídio. E por fim, nós temos as causas relativamente independentes. Por que relativamente independentes? Porque não teria ocorrido esse resultado se não tivesse uma causa anterior provocada por mim. Então, por isso que ela é relativamente independente. Então, ela não teria ocorrido se eu não tivesse tido uma conduta anterior, só que depois que ela ocorreu, ela produz o resultado independente. É aquele famoso exemplo clássico aí, eu vou lá, eu dou um tiro
no meu desafeto, e aí o meu desafeto está sendo socorrido por uma ambulância, e aí no meio do caminho a ambulância bate e ele vem a morrer por traumatismo craniano. Então, essa vítima não estaria dentro dessa ambulância se eu não tivesse dado um tiro nela, certo? Então, beleza. Está relacionado. Só que ela morreu por traumatismo craniano, então a morte dela não tem nada a ver com o que eu fiz. Vamos supor que eu dei um tiro na perna dela lá. Então o meu tiro não ocasionaria a morte dela por traumatismo craniano. Então você vê que tem um rompimento do andar normal aí das causas e efeitos. Então, nesse caso de causa relativamente independente, você exclui a imputação. Então a imputação não será atribuída a mim. Porém, o parágrafo lá é claro em dizer que os atos, as condutas anteriores, estas sim serão atribuídas a mim. Então, nesse caso que eu dei um tiro na pessoa, vou responder aí por tentativa de homicídio ou por lesão corporal dolosa, dependendo do caso. Beleza? Então, aqui nós falamos das causas. Observação importante. Observação importante. A palavrinha superveniente. Por que causa superveniente? Porque nós temos mais duas. Nós temos as causas pré-existentes e as concomitantes. Causa superveniente vem depois. Pré-existente já existe antes. Concomitante ao mesmo tempo. Qual que é a consequência disso aqui? Causas pré-existentes é o famoso exemplo também da pessoa hemofílica. Então a pessoa tem hemofilia, se ela sofrer um corte no corpo, vai sangrar até morrer. Então, vamos supor que eu vou lá para minha conduta, passo a faca no braço da pessoa hemofílica e a pessoa morre. O que a gente tem que avaliar e quais as consequências disso aí? Depende muito. Por quê? Vamos supor que eu não sabia, nem tinha como saber que a pessoa era hemofílica e o corte que eu fiz na mão dela resultou na sua morte. Então eu quis lesionar ela, eu quis passar a peixeira no braço dela, isso eu quis causar uma lesão, mas não queria que ela morresse. Então, só que ela veio morrer. Não sabia, nem tinha como saber. Vou responder aqui por lesão corporal dolosa. Beleza? Agora, eu não sabia que ela tinha hemofilia, mas tinha como saber, eu tinha como saber que ela tinha hemofilia, aí, meu camarada, aí eu tô lascado, porque eu vou responder por lesão corporal dolosa, mais a qualificadora do homicídio culposo, certo? Crime préter doloso. Então, eu não sabia que ela tinha, mas eu tinha como saber. Então, vou responder por lesão corporal dolosa qualificada pelo homicídio culposo, crime préter doloso. E, por fim, eu sabia que ela tinha hemofilia e eu queria matar ela. E eu sabia que se eu cortasse o braço dela, ela ia sangrar até morrer. Nesse caso, vou responder por homicídio doloso. Beleza? Essa é a consequência aqui. Agora, causas concomitantes acontecem ao mesmo tempo. É aquele exemplo que eu dei. A pessoa lá está roubando o outro, foi lá para roubar o outro. Só que nessa, o cara pega e tem um ataque do coração e morre. Então, nesse caso, eu não vou responder pela morte dele. Eu responderei pelo roubo, só que por essa causa ter sido concomitante, qual causa? O ataque cardíaco que ele teve, não tem como ser
eu ser responsabilizado por essa causa, esse ataque cardíaco que ele teve. Para finalizar, as causas supervenientes. São causas que vêm posteriormente, e aí é aquele caso que eu falei. Então, as causas supervenientes, elas vão excluir a imputação. Beleza? Importante você deixar anotado aí. Imputação, nesse caso aqui, será adotada a teoria da imputação objetiva. Então, é teoria objetiva. O que é isso? A grosso modo, nexo causal mais dolo e culpa, intenção do agente. Diferente de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva e imputação objetiva não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser o termo objetivo aqui. Responsabilidade objetiva, ele vai ser responsabilizado independente de dolo ou culpa. Então, a responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa, coisa que não acontece no direito penal. No direito penal, nós sempre iremos avaliar a intenção do agente, sempre avaliaremos dolo e culpa, certo? Então, a responsabilidade objetiva, o exemplo claro para ficar aí fixado, o agente público, ele causa um dano para a pessoa vai ser ressarcida pelo Estado, independente se o agente praticou o dano por dolo ou culpa. Aí depois será avaliada a responsabilidade subjetiva desse agente público para ver se ele agiu com dolo ou com culpa. Caso ele tenha agido com dolo ou com culpa, ele será responsabilizado e terá que, ação regressiva aí, devolver para o Estado o valor que o Estado às vezes indenizou para a pessoa. Se ele não agiu com dolo e culpa, morreu por aí. O Estado indenizou a vítima, beleza, e o agente está de boa. Agora, no crime, imputação objetiva é justamente isso que eu falei. É a análise do nexo causal entre a conduta e resultado, mais a intenção do agente, o dolo e culpa, para ver se ele vai ser responsabilizado ou não pela conduta dele. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, mande na descrição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Tranquilo, só clicar aí que já vai lá direto, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.